aula de hoje. Sem mais delongas, estamos já na aula de número 2 de Epístolas Gerais. Eu sou o professor Eduardo Maciel, estamos ao vivo com os nossos alunos EAD e essa aula ela vai ficar gravada no seu portal de alunos. É muito importante que você tenha acesso a essas aulas, né, que nós estamos ministrando aqui através do Instituto Fastef, através de tudo aquilo que vocês estão recebendo como conhecimento avançado. Hoje nós teremos a aula de número 2 de Epístolas Gerais. Geralmente eu falo Epístolas Paulinas, mas se eu inverter, se eu trocar, você já sabe que são Epístolas Gerais. Na aula passada, nós fizemos um panorama das 8 epístolas. Nós estudamos Hebreus, que fala sobre a superioridade de Cristo, foi a aula número 1. Se você ainda não viu, reveja lá no nosso portal. Hoje, nós vamos falar sobre a fé e as obras. Essa aula será muito gratificante, muito importante. Eu mesmo sou apaixonado pela epístola de Tiago. Quando voltarmos do recesso, nós veremos a carta de 1ª e 2ª Pedro. 1ª Pedro vai falar como vencer em meio ao sofrimento. 2ª Pedro vai falar sobre o crescimento da graça. E também teremos mais 3 epístolas de João e uma de Judas. Nós teremos a epístola de 1 João, falando sobre a comunhão e a confiança dos filhos de Deus. Depois teremos a epístola de 2 João, falando dos falsos mestres. E também a 7ª epístola geral, que é a 3ª de João, falando sobre a exortação e os elogios. E nós fecharemos esse módulo falando sobre Judas, que não é o Iscariotes, que também escreveu a sua carta falando sobre apostasia. Então essas são as 8 epístolas gerais que nós fizemos um panorama na aula passada e que vamos continuar nesta noite falando de cada uma delas. Hoje, em especial, é uma carta que eu sou suspeito de falar, porque eu sou apaixonado por essa carta. É a epístola a Tiago, né? Na verdade, o destinatário não é Tiago. Na realidade, o autor é Tiago. Então, a epístola tá aos Tiagos aqui, mas é um erro, tá? É a epístola de Tiago, que nós vamos hoje discorrer juntos aqui e vamos entender tudo aquilo que o apóstolo Tiago ele traz para nós. Falando um pouco sobre a autoria dessa carta, é muito importante nós entendermos que Tiago ele foi um servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, e ele escreveu as 12 tribos que andam dispersas, saudando essas 12 tribos com saúde. Está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Agora, existem pelo menos, turma, 4 Tiagos descritos no Novo Testamento que podem ser possíveis autores dessa carta. O primeiro Tiago, que eu gostaria de detalhar com vocês, é o Tiago, chamado por pseudônimo aí, o Maior. Ele também é conhecido como filho de Zebedeu e Boanerges, e isto é, o filho do trovão. Ele era irmão do apóstolo João, e ele participou do grupo daqueles 3 discípulos mais íntimos do nosso mestre, Pedro, Tiago e João. Então ele era um dos 3 ali, o Tiago maior,
que tinha uma intimidade, que tinha um relacionamento mais próximo com Jesus. O segundo Tiago é o Tiago por pseudônimo Menor. Ele era filho de Maria, mas não era Maria, mãe de Jesus, não. Era uma outra Maria. E não há muitas informações disponíveis acerca deste chamado Tiago o Menor. A única informação que temos é que a mãe dele se chamava Maria, mas não era a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era Maria, como os católicos gostam de dizer, mãe de Deus, né? Não era Maria, esposa de José. O terceiro Tiago possível, que pode ter sido autor dessa carta, é o Tiago, filho de Alfeu. Ele também era um dos 12 apóstolos de Jesus. Eram 2 Tiagos, né? Um desses Tiagos é o filho de Alfeu. E ele é citado em Mateus capítulo 10, ele é citado em Marcos capítulo 3, ele é citado em Lucas capítulo 6 e ele é citado em Atos capítulo 1. Então esse Tiago, filho de Alfeu, já é um Tiago que nós temos mais informações sobre ele. E o quarto e último, que talvez é a minha aposta, que talvez é o meu palpite, a minha afirmação, é o Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria e filho de José, responsável por dirigir a igreja nascente em Jerusalém. Acredita-se que esse Tiago seja o meio-irmão de Jesus. Atos capítulo 15, versículo 2, Atos capítulo 21, versículo 18, Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 12, esse seria o autor da carta de Tiago. Então, para a grande maioria dos teólogos, a grande maioria dos estudiosos falando sobre a carta de Tiago, eles vão dizer que foi o líder de Jerusalém, eles vão dizer que foi o meio-irmão do Senhor Jesus. Inicialmente, turma, Tiago não foi um crente em Jesus durante o seu ministério público. Então ele não nasce no que nós chamamos hoje num berço evangélico. O início da sua trajetória não é uma trajetória de alguém que cria em Jesus. Nós podemos observar, entretanto, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, Paulo vai dar testemunho de que Tiago testemunhou a ressurreição de Cristo. Então, como diz Provérbios, né? Melhor é o fim do que o começo. Talvez no começo de Tiago não foi tão crente assim, mas o final, narrado ali pelo apóstolo Paulo, ele estava presente na ressurreição do nosso Senhor. Atos capítulo 1, versículo 14, vai apresentar esse Tiago já convertido. E no capítulo 21 de Atos, do 17 ao 26, vai descrever como esse Tiago ele era zeloso com a lei. Foi ele quem fez o concílio de Jerusalém, defendendo Paulo sobre a questão do seu apostolado e sobre a questão também de quem poderia participar da igreja. Porque o concílio de Jerusalém é justamente para isso. É para dar uma definição se os gentios poderiam ou não participar dessa igreja que estava nascendo. E se essa igreja estava de portas abertas para receber a todos. Graças a Deus que o concílio chegou a uma conclusão de que os gentios não precisavam circuncidar, os gentios eles não precisavam fazer absolutamente nada para ter acesso à salvação. Houve uma tensão entre Paulo e Simão ali sobre os ritos judaicos, sobre a circuncisão, mas foi liderado por esse Tiago, líder da igreja em Jerusalém,
essa abertura, essa amplitude da igreja para os gentios. Vamos falar um pouquinho sobre data, turma. Percebe-se claramente no texto de Tiago um tom de preocupação com o esfriamento da fé. O fervor parecia ter passado, portanto, a escrita dessa carta se dá numa fase pós-apostólica. Presume-se, então, que a carta ela tenha sido escrita aproximadamente no ano de 62, o ano do seu martírio, né? Tiago ele foi assassinado também, foi martirizado também, como Estevão, como Paulo, como Silas, como o próprio Simão Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram serrados, outros foram tacados na fogueira, outros foram decapitados. A palavra de Deus ela só chega para nós porque muita gente pagou com o próprio sangue, né? O preço para que as escrituras chegassem até nós hoje foi um preço de sangue, foi um preço doloroso, foi um preço muito alto. E Tiago, ele foi um desses mártires, desses precursores aí. Agora, a grande preocupação dele era o esfriamento da fé. Parecia que a igreja estava se esvaindo daquilo que eles viveram na época apostólica. 30 anos depois, 40 anos depois, há um esfriamento espiritual e esse povo precisava de um avivamento. Então, Tiago ele traz palavras sobre esse avivamento, sobre essa prática cristã, sobre essa vida cristã que nós precisamos praticar. Eu e você, não adianta termos uma carteirinha, não adianta termos aí uma credencial de cristãos. É necessário viver a vida cristã, de fato e de verdade. Falando um pouco sobre o local aonde a carta de Tiago foi escrita, uma vez que nós afirmamos que essa epístola foi escrita pelo Tiago, meio-irmão de Jesus e líder também da igreja de Jerusalém, presume-se que ela tenha sido escrita em Jerusalém e, a partir daí, tenha sido espalhada por todas as regiões ali circunvizinhas. Então, se nós conseguimos presumir que essa carta ela é escrita por Tiago, meio-irmão do Senhor, e ele era o líder da igreja em Jerusalém, então nós podemos ter quase que uma certeza plena de que ela foi redigida, ela foi escrita na cidade de Jerusalém e depois ela foi expandida para outros lugares. O destinatário dessa epístola a Tiago, nós já lemos quando falamos de autoria no início da aula, mas em linhas gerais, Tiago ele vai destinar essa carta às 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, elas estavam dispersas. Claro que aqui há um ponto de muita discussão entre os teóricos, seria talvez uma linguagem metafórica que ele usa para se referir à igreja do Senhor. Então nós não sabemos exatamente se aquilo que Tiago escreve é literal, é de fato para as 12 tribos de Jerusalém, literalmente, ou se ele usa de uma metáfora se referindo a essas 12 tribos como a totalidade do povo de Deus, a totalidade da igreja de Deus. O que nós sabemos é a expressão ajuntamento, ela pode ser traduzida também como sinagoga. O que é a sinagoga? Sinagoga é a igreja do judeu. E é possível que esse texto ele esteja se referindo a um
determinado local judaico de ajuntamento, onde eles se reuniam ali, e há também a possibilidade do termo fazer referência a uma assembleia, um culto ao Senhor. Eu gosto muito dessa expressão da assembleia, onde nós cultuamos, onde nós adoramos a Deus, porque ali é um lugar propício para adoração. Não que Deus habite apenas no ajuntamento, não que Deus exista apenas aonde existe uma liturgia, existe um ritual, mas nós sabemos que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas é importante também nós entendermos que mesmo que Deus ele não habite nesse templo de mãos feitas por homens, existe um ajuntamento, e o próprio Senhor Jesus ele fala sobre isso: aonde houver 2, 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estaria. Então, aonde Deus ordena a bênção? Em todos os lugares, mas o lugar do ajuntamento é um lugar propício. Não que eu não encontre Deus quando fecho a porta do meu quarto e oro a Deus, aquele que me vê em secreto me recompensará. Eu também posso encontrar Deus fechando a porta do meu quarto, mas o ajuntamento, ele é um local propício para nós adorarmos a Deus, para nós servirmos a Deus e principalmente para a gente ter contato com a comunidade da fé, a comunidade cristã, os nossos irmãos que estão ali. Vamos falar um pouco agora? Agora o Maicon chegou, Moisés está por aí, a Suelen, a Ana Cristina. Boa noite para todo mundo que está ao vivo com a gente. Vamos falar um pouco sobre o propósito da carta. Por quê? Porque a epístola de Tiago, ela vai apresentar pelo menos 3 grandes propósitos para a sua escrita. E o primeiro propósito, turma, é a necessidade de animar, a necessidade de confortar os irmãos, os cristãos, que estavam atravessando por grandes perseguições e terríveis tentações, né? Eu costumo dizer que a vida cristã hoje, em um país que você tem direito de ir e vir, ela é uma vida cristã muito mais fácil, sem traumas, do que uma vida cristã em países da janela 1040, por exemplo, que são países onde o evangelho ainda é proibido, ainda é crime cultuar o nosso Deus. Então, no Brasil, a gente não tem essa sensação de perseguição, a não ser quando é uma notícia, quando alguém fala mal da igreja, mas isso aí é muito pouco perto do que eles estavam passando na igreja primitiva, perto do que eles enfrentavam na igreja primitiva, que nós enfrentamos hoje, de alguém falar mal da igreja, alguém processar a igreja por causa de barulho, alguém querer fechar a igreja. Isso, perto da perseguição que eles viviam, enfrentavam, isso é muito pouco, turma. É muito pouco. Agora, há uma necessidade de nós estarmos animados, há uma necessidade de nós estarmos confortados, e esse é o primeiro propósito de Tiago: confortar e animar os irmãos que estavam debaixo de uma grande tentação, até para negar o Cristo, até para dizer que não os conheciam, e por causa também das grandes perseguições. O segundo propósito vai falar sobre o desejo de instruir as assembleias cristãs, as igrejas de Deus, pois elas estavam sofrendo em relação à ordem, o livre combate, o maltratamento do direcionamento para os membros por causa do nível monetário ou status
social. Olha que absurdo. A carta de Tiago, ela vai ter que bater na tecla do social. Ela vai ter que bater na tecla de que somos todos iguais. Existiam irmãos que estavam destratando os outros ou tratando melhor alguns por causa de uma condição financeira. O irmão mora num bairro melhor, o irmão tem uma casa melhor. Se fosse nos dias atuais, né? O irmão é um empresário. O irmão tem um carrão. E aí se dá um tratamento diferenciado por causa do status social de alguém. O que é uma grande besteira, né? Professor, vale quanto pesa. Não. Nós somos todos iguais. Não existe ninguém na comunidade cristã, não existe ninguém na eclésia que seja melhor ou pior do que você. A Suelen tem tanto valor como a Jaqueline. A Jaqueline tem tanto valor como Moisés. Moisés tem tanto valor como Maicon. O Maicon tem tanto valor como a Ana Cristina. A Ana Cristina tem tanto valor como eu. Mas o senhor é um professor, então o senhor precisa ser colocado numa autoestima. Não. Mesmo eu sendo um professor de teologia, um pastor de igreja, eu sou exatamente igual a todos. Eu não posso ter um tratamento diferenciado por causa da minha posição, por causa do meu status. E isso a gente vê muito nos dias de hoje por pessoas que desconhecem o propósito da epístola de Tiago. E um terceiro propósito, por isso que é tríplice, é combater a tendência do divórcio entre fé e obras. Uma vez que as evidências da fé são obras, fomos chamados para as boas obras, que são os nossos frutos dignos de arrependimento. Olha que coisa interessante aqui. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo escreve que a salvação não é por obras. A salvação é pela fé. Lá em Romanos. Aqui em Tiago, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então quem está com a razão? Parece até meio contraditório. Paulo dizendo que ninguém é salvo pelas obras e Tiago dizendo que a fé sem obras é morta. Por isso que a carta de Timóteo, de Tiago, ela quase não entrou no nosso cânon bíblico. Tiago, naqueles critérios que os pais da igreja tinham ali para saber se um livro era canônico ou não canônico, autêntico, inspirado por Deus ou não autêntico, a epístola a Tiago quase não entrou, quase se tornou um apócrifo. Eu fico pensando, meu Deus, se Tiago não tivesse entrado, quantas coisas a gente tinha perdido, principalmente no tocante à fé e obras, porque os pais da igreja achavam isso uma contradição com a fundamentação paulina de Romanos. Mas aí nós entendemos hoje melhor, até porque o livro entrou no cânon, né? E isso engrossou um pouco esse coro de fé e obras. A gente não pode divorciar, separar, dizimar essas duas coisas. Porque a fé sem obras é morta, no sentido de, se eu tive uma experiência com Deus, se eu conheci Jesus de fato e de verdade, os frutos eles vão aparecer naturalmente. Você sabe que uma goiabeira produz goiabas e o fruto aparece. Você sabe que uma bananeira produz bananas e o fruto aparece. Você sabe que um cristão, ele vai ter boas obras. Ele vai ter boas obras. Os verdadeiros cristãos, as pessoas que verdadeiramente
pertencem a Jesus, elas praticarão boas obras. Isso é inevitável, é um fruto que vai aparecer por causa da nossa fé, por causa do novo nascimento. Eu sei que a salvação não está ligada unicamente e exclusivamente a obras. E isso nos deixa, como igreja cristã, muito aquém do que outras religiões que praticam boas obras, fazem caridades. Isso nos deixa, como cristãos, muito aquém. Mas nós não podemos divorciar, desassociar as boas obras que todo cristão deve ter nesse bojo aí chamado fé. Deu para entender? Alguma dúvida, Maicon, Moisés, Jaqueline, Ana Cristina, Suelen? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então vamos falar sobre tema. O tema da carta de Tiago gira em torno da conduta cristã na vida diária, demonstrando as verdades da religião pura, afastada de todo tipo de imundície. Essa é uma carta muito prática, turma. Vai girar em torno da conduta cristã, porque não faz muito sentido eu ser um cristão que amo Jesus e ser detestado pelos meus parentes. Eu chego numa festa, a parentada diz assim: ih, chegou o Zé Encrenca. Você chega numa festa, a parentada diz pra você: ih, daqui a pouco vai ter confusão, ela chegou, a dona Encrenca. Turma, não faz muito sentido para nossa conduta cristã nem os seus vizinhos gostarem de você. Você mora numa rua, você mora num prédio, você mora num bairro onde as pessoas não te dão nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Onde você diz para os quatro cantos aí: ah, eu sou crente. E as pessoas dizem: que crente nada. Aquilo ali é quente. Aquilo ali não é crente nem aqui nem na China. Por causa de um mau testemunho. Por causa de uma falta de uma conduta cristã. Porque nós não demonstramos a verdadeira religião. Porque nós não demonstramos o verdadeiro evangelho. Porque nós não nos afastamos daquilo que pode nos sujar. E que pode nos sujar? As imundícias desse mundo. Por isso que a gente tem que ser lavado e remido e fazer a manutenção da santificação periodicamente. Eu costumo dizer, e vocês vão me ouvir falando lá em soteriologia, harmatiologia também sobre isso, que o nosso espírito é como se fosse uma roupa. Você veste uma roupa, eu coloquei essa camisa aqui hoje, ó. Mas eu não vou vestir lá amanhã. Porque essa camisa que eu vesti hoje, por causa das impurezas da rua, quando chegar o final do dia, eu já vou ter que colocar no cesto de roupa suja, para minha amada esposa depois se dedicar a lavar a minha roupa, a passar a minha roupa, para outro dia, quando tiver limpa, eu poder usar de novo. Então, nosso espírito é mais ou menos uma roupa. É como se fosse. Tantas demandas da vida, tanta coisa ruim que acontece aí fora, vai sujando o nosso espírito. Aí a gente não consegue perdoar, porque o espírito tá sujo, o coração tá sujo. Aí a gente não consegue não sentir inveja, porque o espírito tá sujo. Aí você xinga um palavrão, porque sujou o espírito. Nós precisamos buscar essa santificação diariamente, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos nos santificar a cada dia mais, porque o mundo aí fora tá esquisito. E se você não vigiar, se você não orar, se você não ficar firme, você acaba sendo engodado por esse mundão aí. Ainda falando do tema, já
na reta final aí da nossa aula de hoje, Tiago ele nos diz que é o dever do cristão assistir os órfãos e as viúvas, isto é, os necessitados. E aí é uma pergunta que eu me faço: a quem nós estamos dando atenção? A quem nós estamos fazendo assistencialismo? Há quanto tempo eu não vou a um orfanato levar uns brinquedos para as crianças, fazer uma oração por eles, tocar um violão? Tô falando por mim. Já fiz muito isso, mas há quanto tempo não faço? Há quanto tempo a gente não se preocupa com uma viúva? Não é nem uma viúva da igreja, não. Uma viúva que mora na sua rua, que não tem um dinheirinho a mais ali da sua aposentadoria para comprar um panetone. Gente, essa assistência aos menos favorecidos, viúvas, órfãos, pessoas que precisam muito mais do que a gente, isso faz parte, tá, da prática da verdadeira religião. É nosso dever reproduzir a natureza de Cristo, uma vez que nós somos seus seguidores e a sua vida está em nós por causa do novo nascimento. Quem é o meu padrão? Quem é o meu paradigma? Quem é o meu exemplo? O meu exemplo é Cristo. E me perdoe os homens aí, A, B, C e D, que me perdoe aí a turma do marketing, que fala muito sobre modelagem, mas eu não tenho que modelar ninguém, eu tenho que modelar o Cristo, aquele que morreu em meu lugar. Na realidade, quem deveria morrer era eu, mas ele morreu por nós. Então, turma, esse novo nascimento que Nicodemos vai conversar com o mestre lá em João capítulo 3, como é que um homem grande pode voltar para a barriga da sua mãe? Esse novo nascimento, turma, nada mais é do que andar em novidade de vida, do que ser conduzido e reproduzir a natureza de Deus aqui na terra. Se Jesus faria, eu faço. Se Jesus não faria, eu não posso fazer. Ah, mas você não pode fazer porque a religião te oprime. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com prática religiosa. Tem a ver com uma boa conduta cristã. Tem a ver com uma boa reprodução da natureza de Cristo, a ponto das pessoas olharem para mim e ver Jesus. A gente vai começar a viver o verdadeiro evangelho, talvez a gente ainda nem começou a viver a prática do reino, mas a gente vai conseguir reproduzir a natureza do Cristo quando as pessoas olharem para nós e ver Jesus. Aí sim, teus amigos, teus vizinhos, teus parentes, aquelas pessoas que trabalham com você, quando ela conseguir ver Jesus na sua vida, é porque você está reproduzindo a natureza do nosso Senhor e Salvador. E para terminar, o que é a verdadeira religião, hein? A verdadeira religião é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Porque Jesus ele resumiu tudo em dois mandamentos, 2 preceitos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Eu acho que está bem resumido, né? O que nós precisamos entender sobre vida cristã. Vida cristã, ela pode ser muito bonita teoricamente falando, porque tem gente que, teoricamente falando, vai viver a vida cristã que é narrada aí nas páginas das Escrituras. Mas nem sempre
na prática essa pessoa está vivendo. A teoria é uma coisa, mas a prática é o que verdadeiramente importa para Deus. Lá na apostila de vocês, existe um esboço. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Existe um esboço lá na apostila. Não vou aumentar muito, senão corta. Um esboço sobre a carta de Tiago. Então, no capítulo 1, do 2 ao 4, ele vai falar da alegria na tribulação. Do 5 ao 8, ele vai fazer uma oração pedindo sabedoria. E se alguém tem falta de sabedoria, tem que pedir a Deus. Do 9 ao 11, ele vai fazer distinção entre provas e tentações. Há uma diferença quando somos provados e uma diferença quando somos tentados. Do 19 ao 27, ele vai falar da obediência à palavra. Tudo isso aí está na apostila de vocês. No capítulo 2, do 1 ao 13, ele vai falar sobre amar sem ser parcial para com os ricos. Gostar de quem proporciona vida boa para a gente é mole, irmão. Difícil é gostar de quem é pobre, miserável, pobre, cego e nu. Quem não tem nada para nos oferecer. Já reparou que o rico, ele é cercado por pessoas, ele tem um montão de amigos? Aonde ele vai? Quem tem muito dinheiro? Vamos colocar aqui o exemplo do Neymar. O Neymar, onde ele vai com um bocado de amigo, que o pessoal chama de parça. São os parças do Neymar. Mas é porque ele está proporcionando algo para essas pessoas. O dia que o Neymar deixar de proporcionar isso que eles querem, ele vai perder todos os amigos, ou pelo menos a maioria deles, principalmente os interesseiros. Então é isso que ele trabalha aqui no capítulo 2. Do 14 ao 26, as obras como prova de fé. No capítulo 3, ele vai falar de sabedoria. Até o capítulo 4:10, hein? Eu acho que é um bom capítulo para a gente ler essa semana. O 3 até o 4:10. No 4, versículo 11, ele vai falar sobre evitar as calúnias. Por que a gente fica tão abatido, desanimado, desacreditado do ser humano quando alguém nos calunia? Turma, caluniaram até o nosso mestre. Inventaram coisas até de Jesus. Publicaram inverdades sobre o Messias. Eles não vão falar da gente, pobres mortais, comedores de arroz e feijão. Essa semana eu até coloquei uma frase lá no status. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui ou se apagou. Se apagou, eu não vou lembrar. Mas eu acho que eu consigo recuperar a frase que eu coloquei essa semana lá no status. Eu não sei qual foi o dia. Achei. Quem não consegue te derrubar, tenta influenciar os outros para te odiar. Eu achei essa frase tão interessante que eu botei lá no status. Não tô mandando letra para ninguém não, tá? Pelo amor de Deus. Quando eu preciso falar com alguém, eu falo na lata, eu falo na frente da pessoa. Eu não tô jogando inverdades ou indiretas, nem usando a internet para isso. Mas eu achei uma frase muito pertinente pro nosso tempo. Quem não consegue te derrubar, e tem pessoas que fazem tudo para ver tua desgraça, mas eles não conseguem, né? Porque quem nos capacita é Deus. Aí eles vão influenciar os outros para nos odiarem. Então a gente não tem que ficar chateadinho, dodói, por causa das calúnias, não. A gente não precisa ser pessoas melindrosas. Aí no 4, do 13 ao 17, ele fala sobre a confiança sem bases
É como se fosse uma casa construída sobre areia. No capítulo 5, do 1 ao 11, ele fala sobre a paciência. E nesse tempo que a gente está vivendo, a gente tem que ter muita paciência. No capítulo 5, versículo 12, ele fala sobre honestidade. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise de honestidade. Hoje mesmo eu fui comer num restaurante. Todo dia que eu como lá, o meu prato dá R$ 25. O dono do restaurante nunca me cobrou R$ 1 a mais. Todo dia que eu como lá é R$ 25. Hoje o dono do restaurante não estava o sobrinho dele. Aí eu fui pagar os meus R$ 25 mais o refrigerante. O menino disse, hoje é R$ 33. Ué, mas eu nunca paguei 33, eu sempre pago 25. Ah, não, porque hoje você pegou uma carne a mais. Então, quando pega uma carne a mais, é R$ 8 a mais. Mas, gente, sabe aqueles restaurantes que botam um pedacinho de carne bem pequenininho? E para você formar um pedaço de carne, você tem que pegar uns 3? Moisés sabe, Moisés tá concordando comigo. Foi o que eu fiz, como eu faço sempre. A Suelen também. Como eu faço sempre, eu sempre botei aquela quantidade de carne. Não sei se é 1, se é 2, se é 3 microbifes, mas foi o que eu fiz hoje. E aí ele veio me cobrando, eu não questionei não, eu paguei, perguntei por que estava mais caro hoje, mas a gente vive uma crise de honestidade, infelizmente. Do 5:13 ao 18, turma, ele fala sobre atitudes de coletividade, incluindo até oração pelos doentes e mútua confissão de pecados. Atitudes coletivas de comunidade cristã. Como assim? Oração pelos doentes. Vamos juntar a igreja para fazer uma intercessão por pessoas que estão precisando das nossas orações. Isso é uma atitude coletiva. A confissão de pecados mútuos. Se eu peco contra Deus, eu confesso para Deus. Se eu peco contra Jaqueline, eu confesso para Jaqueline. Poxa, Jaqueline, aquele dia você fez isso, eu não gostei, eu fiquei com meu coração sujo, eu fiquei chateado, eu fiquei com bronca de você, com raiva de você, mas já passou, me perdoa. Então, se eu peco contra alguém, eu peço perdão para esse alguém. Se eu peco contra Deus, eu peço perdão para Deus. E por último, a recuperação de crentes que errarem, crentes que erraram. Eu acredito, turma, que o perdão ele é para todos. Mesmo quando há uma disciplina, e algumas igrejas aí têm mesmo uma disciplina para quem andou errado, para quem não fez a vontade de Deus como deveria, mas mesmo disciplinando, nós devemos estender a mão, dar mais uma chance, perdoar 70 vezes 7, como Jesus ensinou a Pedro. E para terminar a nossa aula, para fechar, eu vou até passar uma tarefa para vocês, já que vocês estão entrando de férias de recesso hoje e voltaremos só em janeiro. Qual é a tarefa que eu quero que vocês façam? Essa ligação entre Tiago e os evangelhos. O evangelho está entranhado em toda a carta que Tiago escreve. E aqui segue alguns paralelos. Então eu queria que você, no seu devocional, no seu momento de estudo aí sistemático, periódico, eu queria que vocês fizessem essa ligação. Pegasse lá Tiago 1:22 e ligasse com Mateus 7:24 e 27. Pegasse Tiago 3:18 e ligasse com Mateus 5:9. Pegasse Tiago 4:11 na Bíblia e ligasse com Mateus 7:1. E por aí vai. Você vai fazer esse exercício aí
Deu para entender a aula de hoje? Alguma dúvida, turma?